Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. Estou passando aqui para dar um recado importante para vocês, principalmente para aqueles que me enviaram relatos nessas últimas semanas. Como recebi bastante relatos nesse mês, ficou muito difícil responder a todos, tanto no e-mail como também no WhatsApp. Quem eu já respondi, muito em breve terá seu relato narrado aqui. Agora, quem eu ainda não respondi, peço encarecidamente para aguardar mais um pouco. Sei que tem pessoas que me enviaram relatos em agosto e eu ainda não respondi, mas muito em breve estarei respondendo a todos. Agora estou dando prioridade para relatos mais antigos. Por isso, muito em breve estarei respondendo a todos vocês. Por isso peço que entendam o meu caso. São muitos relatos, mas logo estarei atendendo a todos. Muito obrigado. E era isso, pessoal. Agora, sem mais delongas, vamos para o relato. Olá, Sam. Aqui é o Bruno. Eu sou do canal Relatos do Frank. Eu queria contar um relato que aconteceu com meu amigo de infância. Já narrei esse relato no meu canal, e alguns canais o narraram também. Creio que seria injusto não enviar esse caso para você também. Tudo aconteceu em 2012 com meu amigo, que aqui vou chamá-lo de Felipe. Eu e ele somos maranhenses. Na época morávamos em São Luís, capital do estado. Felipe estava trabalhando em uma empresa de terraplanagem. Ele entrou como peão, mas com bastante dedicação, ele foi promovido a encarregado de obras e, consequentemente, ele iria trabalhar viajando para outras cidades e talvez até para outros estados. Felipe sempre se considerou ateu, mas confessa que o que ele viu em uma certa noite foi algo difícil de esquecer. A empresa mandou Felipe para uma pequena cidade do interior do Piauí, que lhe pediu para não revelar o nome no relato. Chegando lá, ele encontrou alguns colegas de trabalho. Os empregados viviam em um alojamento e estavam trabalhando na pavimentação de uma BR. Nas primeiras semanas, tudo correu bem, apesar do sol forte e trabalho difícil no trecho. Era uma sexta-feira. Felipe e outros dois colegas decidiram ir em uma festa que estava acontecendo em um pequeno povoado vizinho. O dia passou e a noite chegou. Então eles pegaram um carro da empresa e foram até o local. Chegando no povoado bem humilde, estava rolando um forró-bodó. Era uma área aberta. Havia umas áreas ao redor, chão de terra batida, e uma barraca de palha que vendia bebidas, comidas e um palco onde se apresentavam artistas locais. Felipe sentou-se em uma mesa com seus amigos para tomar um chopp. Segundo ele, já passada uma hora que eles estavam ali, ele escutou uma gritaria, uma agitação no meio das pessoas. A princípio ele pensou que fosse uma briga, mas ele viu no meio das pessoas uma mulher. Essa mulher estava eufórica, estava segurando o facão ensanguentado e gritava dizendo que tinha pegado ele. As pessoas confusas não entendiam o que ela queria dizer. Um dos amigos de Felipe foi até aquela mulher e perguntou o que havia acontecido. Foi aí que ela relatou algo assustador. Ela disse que estava na sua humilde casa vendo TV na sala. Sua filha estava no quarto deitada na cama, porém não estava dormindo. Foi quando de repente ela escutou um barulho muito forte na janela do quarto, que tinha sido arrombada. Sua filha começou a gritar. Aquela mulher foi até o quarto e viu algo terrível. Havia uma criatura enorme, que era semelhante a um cão. Fedia muito e estava em cima da sua filha, arranhando a mesma. O desespero foi tanto que a mulher foi na cozinha e pegou um facão e começou a dar golpes nas costas daquela criatura. Aquele bicho deu um pulo pela janela e sumiu na escuridão da noite. Ela disse que aquilo era um lobisomem. Meu amigo escutou aquela história, mas achou que a mulher estava louca,
ou delirando da cabeça. Ela chamou meu amigo e seus colegas para irem até a sua casa para ver o que aconteceu. A casa dela ficava a poucos metros da onde estava tendo a festa. Felipe foi lá. Quando chegou na casa, a mulher os levou até o quarto. Ele viu uma garota sentada no chão, muito ferida e em estado de choque. A janela realmente tinha sinal de arrombamento, e a cama estava entrelaçada como se fosse arranhada por uma onça. Felipe conta que foi uma cena terrível. Seus amigos ficaram perplexos e passaram a não duvidar da mulher. A mulher pediu uma carona para o Felipe e seus amigos, para levá-la até a cidade vizinha para ela ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Mas Felipe disse que não podia. Na verdade, ele e seus colegas já não tinham mais clima para estarem ali, e decidiram voltar para o alojamento da cidade em que eles estavam. A garota foi levada para o hospital, e no dia seguinte as coisas iriam ficar ainda mais sinistras. Felipe relata que pela manhã bem cedo ele e um caminhoneiro da empresa foram até uma pissarreira, um local em que os maquinistas extraem a terra para usar em obras de terraplanagem. Quando ele chegou lá havia bastante pessoa, inclusive a polícia. Era uma área de mata. Felipe conta que viu um homem, aparentando ter uns 30 anos de idade, e que já estava morto. O mais estranho é que ele estava em uma posição fetal, e totalmente sem roupas. Elas estavam do lado do seu corpo, dobradas, junto a um par de chinelos. Segundo Felipe, o mato ao seu redor parecia que foi mexido, dando a impressão que ele havia rolado no mato. Não se sabe se foi para se transformar em um lobisomem ou talvez agonizando de dor até morrer. Ele viu que o cadáver daquele homem tinha marcas profundas de golpe de facão nas costas. Algumas pessoas disseram que havia marcas de tiro também, mas ele não conseguiu ver. Muitas pessoas associaram que aquele homem morto era um lobisomem, e foi o mesmo que invadiu a casa daquela mulher e atacou a sua filha. Felipe começou a ligar os pontos e confessa que fazia todo sentido. Muitos disseram que aquele lobisomem morreu devido aos golpes de facão nas costas que tinha levado daquela mulher, além de ter levado os tiros de alguma pessoa em algum lugar desconhecido. O IML levou o corpo. Outro detalhe estranho é que ninguém conhecia aquele homem na cidade, e tampouco nas cidades vizinhas. Aquele homem foi enterrado como indigente. Depois desse dia, o medo tomou conta de todos naquela cidade. Felipe relata que depois das 6 da tarde, ninguém saía mais de casa, com medo de verem algum lobisomem ou criatura sobrenatural. Por semanas a situação ficou tensa. Felipe, depois de quase 2 meses, foi transferido novamente para São Luís. Ele me contou mais detalhes sobre o caso. Sam, no dia que encontraram esse homem morto, ele me ligou e me contou tudo. Felipe estava impressionado com tudo o que aconteceu. Após alguns meses, ele me autorizou a narrar esse caso no meu canal. Será uma grande honra se você narrar esse relato no seu canal também. Desejo a você um forte abraço, Sam, e muito sucesso na sua caminhada. Olá, Sam. Me chamo Marcos Salles. Moro em Guarulhos, que fica em São Paulo. Acompanho seu canal já faz muito tempo. E hoje gostaria de relatar uma história que aconteceu com meu avô, que hoje já é falecido, o senhor Antônio Norberto Pinheiro. A história começa em 1978, quando meu avô morava na cidade de Sobral, que fica no estado do Ceará. Naquela época era muito comum morar em lugares mais afastados, e assim ele o fez. Morava ele, minha avó, meus tios e minha mãe, que na época ainda era pequena.
Certo dia, meu avô ouviu boatos de um compadre que tinha algum bicho rondando por aqueles matos, pois o mesmo contou ao meu avô que várias de suas galinhas foram encontradas dilaceradas e o seu cachorro, chamado Ligeiro, tinha desaparecido. Porém, o que meu avô descobriria era muito pior. O meu avô então desconversou e começou seus afazeres do dia, e logo entardeceu, e o sol já ia se despedindo. Meu avô tinha um hábito de sempre estar armado com seu velho revólver 38, para se proteger de malandros e o que mais aparecesse para lhe fazer mal. Porém, por meu tio Sebastião, ou melhor, Tião como todos o chamavam, era muito esquentado, e qualquer briga já esquentava a cabeça, e arrumava muita confusão, e sabia onde meu avô deixava a arma. Meu avô sempre tirava as balas, e as escondia, sempre que ia se deitar, e assim o fez e deitou. Logo a noite caiu, e meu avô acordou lembrando que precisava escovar o seu cavalo, pois sairia logo cedo para ir até a cidade comprar comida. Então ele se levantou, pegou sua arma e colocou na cintura, e foi cuidar do cavalo. Porém esqueceu de pegar as balas, um erro que se arrependeria amargamente. Lá estava ele cuidando do cavalo, quando ouviu como algo vindo muito rápido correndo no mato, em sua direção. Porém ele por um momento parou, mas como não viu nada, continuou cuidando do animal. Foi quando de repente ele só viu aquele bicho preto que parecia um jumento, com grandes orelhas e dentes, e que logo se pôs de pé e mostrou o seu tamanho. Deveria ter 1,95 a 2 metros de altura, com olhos vermelhos e com tanta raiva que chega babava. Ali meu avô teve certeza. Era um lobisomem. Meu avô puxou sua arma, porém se lembrou que estava sem bala, e num ato de desespero, meu avô só apontou e gritou: "Lá vai fogo!" O bicho acreditou que a arma estava carregada, deu um urro e pulou para dentro do mato. Meu avô, muito assustado, entrou para dentro de casa pálido e contou tudo à minha avó, que o aconselhou a não sair mais à noite. Os dias se passaram e lá vinha meu avô, em uma noite de sexta para sábado, voltando da cidade para sua casa. Nesse trajeto ele passava por uma estradinha de terra, chamada Estrada do Eucalipto, pois de um lado era um barranco e do outro uma plantação de eucalipto. E lá vinha meu avô tranquilo, porém com uma sensação de que algo ruim iria acontecer, quando de repente ele só sentiu algo se chocando no seu cavalo, que logo fez cair. Quando se levantou, viu aquela besta de dias atrás, que pulou em cima dele, e num ato de desespero, meu avô pegou seu facão na cintura e deu um corte no braço daquela criatura, que urrou e partiu para cima novamente. Porém, dessa vez meu avô sacou a sua arma e atirou na linha da costela daquele ser, que se desequilibrou e caiu no barranco que havia do lado. Meu avô, muito assustado, montou em seu cavalo e rapidamente saiu em disparada. Pouco tempo depois chegou em casa e contou à minha avó o que tinha acontecido novamente. De tão assustado aquela noite, meu avô não conseguiu dormir. No dia seguinte, Dona Francisca, uma vizinha e amiga da minha avó, disse que seu marido não estava nada bem e que precisava de algumas ervas que minha avó tinha no seu quintal. Vendo aquilo, meu avô se preocupou, pois o esposo daquela senhora era o seu compadre de muitos anos. Então meu avô resolveu ir vê-lo, e chegando lá, meu avô o viu na cama com a marca gigante de corte no braço, e na linha da costela um buraco como se fosse de bala. Meu avô não conseguia acreditar que aquela besta fosse ele. Porém, algo bem macabro confirmou. Ao olhar suas unhas, meu avô viu que tinha terra, a mesma terra que havia no barranco. Meu avô voltou para casa sem acreditar no que tinha visto, e contou à minha avó, que ficou sem acreditar também. Depois de 10 dias, aquele homem
e sua esposa simplesmente sumiram, deixando tudo para trás. Haviam boatos de que ele tinha se envolvido em uma briga e tinha sido jurado de morte, e por isso tinha ido embora tão rápido. O que meu avô sabia que obviamente era mentira, e sabia a verdade do porquê ele foi embora, pois meu avô sabia que ele era um lobisomem. Não sei se este senhor ainda é vivo, mas se for, tenho certeza que ainda está por aí, cumprindo sua penitência de virar aquela besta. Porém, essa história meu avô me conta desde que eu tinha 9 anos de idade, e em todas as vezes pude sentir o medo em seus olhos ao contar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essa história tão marcante em seu canal, pois fica como homenagem ao grande homem que meu avô foi. Um grande abraço. Boa noite. Pelo título do relato já dá para perceber que esse caso é um pouco incomum. Mas antes de contar minha história, deixe-me que eu me apresente. O meu nome é Antônio. Hoje tenho 63 anos. Moro em Ibiapaba, que fica no Ceará. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Nesses meus muitos anos vividos, já presenciei várias coisas macabras. Quem é da roça vai saber do que estou falando. Principalmente aquela coisa que vem na época da quaresma, o lobisomem. O sítio em que eu plantava ficava próximo de uma vazante. Atualmente, acho que aquela casa nem existe mais, já que eu e minha família fomos embora depois do acontecido. Na época morava em 2 casas, eu e mais 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, junto dos meus pais, que já eram de idade. Nosso foco naquele tempo era o plantio do algodão. A gente plantava tanto que quando chegava a época da colheita, tínhamos que contratar gente para trabalhar, já que eram vários serviços que tinham para fazer. Como na época a gente não maldava e nem desconfiava de ninguém, dávamos apoio e até morada para muitos trabalhadores, que vinham de vários lugares, e funcionava assim. Sempre pouco antes da colheita do algodão, o meu pai ia no centro de carroça para convidar gente para trabalhar conosco. Vinham cerca de 10 e às vezes 20 pessoas. Ficava cheio aqui em casa. Quem passasse de longe viu o alpendre cheio de redes armadas e sabiam que era a casa do Chico Pescador, o meu pai. Um costume que durou até meus 25 anos, que foi quando aquela coisa apareceu em nossa propriedade. Bom, assim como em todo ano, chegaram diversos trabalhadores para a colheita do algodão. Meu pai se deu uma das casas e lá eles dormiam, mas alguns audaciosos ficavam no alpendre da casa. Bem, os primeiros dias foram muito tranquilos, até a noite em que o povo se assombrou com algo vindo do inferno. Pela manhã, assim que acordamos, não vimos nenhum trabalhador no alpendre da casa. Estranhamos o fato e fomos até onde os outros estavam, e vimos que tumultuados dentro de um único cômodo, todos estavam estáticos, e assombrados começaram a falar de um bicho que passou a noite gritando ao redor da casa, e que tinha parado pouco antes da gente levantar. Alguns falavam que foi uma raposa que ficou gritando, mas o meu pai logo disse que era um lobisomem, pois raposa nenhuma teria astúcia de fazer aquilo. Então juntou meu pai e outros 3 homens de coragem, e eles começaram a esperar pelo suposto bicho.
Eu até tentava ficar na tocaia com eles, mas o sono sempre me derrubava. Só lembro de ouvir 2 vezes o berro daquela criatura, que me parecia um grito de dor e quase humano, só que animalesco. Porém, por mais que meu pai ficasse vigiando, o bicho nunca aparecia, e logo pensou-se que o lobisomem só podia ser alguém que trabalhava ali, colhendo o algodão do meu pai. Mas quem? Bom, ele deixou as coisas acontecendo até o fim da colheita, e após os trabalhos feitos, meu pai pagou e dispensou os homens que estavam meio que morando conosco. Mas o pior nem foi isso, pois o bicho continuou aparecendo, e praticamente toda noite arranhava a porta de casa. Ele queria fazer mal para minha família. Já furioso com a situação, meu pai armou uma tocaia para o bicho, e acabou que deu bem certo, e até vimos a pessoa que virava bicho. O meu pai comprou algumas madeiras para pôr no telhado de casa, já que o antigo estava desgastado, e foi daí que ele teve a ideia de fazer uma armadilha para pegar o lobisomem, o que soou um pouco estranho no começo, mas só assim para a gente ter um pouco de sossego. Então começamos a armar a tal armadilha, que não deu muito certo por várias vezes, mas com esforço, enfim conseguimos. E para não levantar suspeita, já que o bicho aparecia quase toda noite, colocamos algumas galinhas dentro da pequena casinha de madeira, que aparentava ser bem frágil, mas foi feita com toras de carnaúba, revestido com os caibros do teto. E então, só esperamos. Mas o lobisomem era astuto, não estava caindo na armadilha. Mas numa noite sem mais nem menos, ouvimos quando a porta de madeira reforçada caiu, e algo começar a gritar e se jogar dentro daquela casinha. Eu e meus irmãos ainda tentamos ver o lobisomem, mas fomos impedidos pelo nosso pai, que nos disse que o melhor seria esperar amanhecer, para só assim ver quem era o homem que virava bicho. E mesmo tentando, não conseguimos dormir aquela noite, pois o lobisomem ficou urrando lá fora, só parando quando já era de manhã. E vimos quem era o bicho, e não era um homem. Me ajuda, me ajuda. Alguém começou a gritar lá de dentro, mas era a voz de uma mulher, esguia e muito pálida. Não se parecia com ninguém que a gente conhecesse. O meu pai perguntou da onde que era a mulher, mas ela só dizia estar perdida e que por engano entrou ali. Mas claro que era mentira. Meu irmão queria atirar na mulher e enterrá-la numa cova rasa, mas o meu pai não permitiu. Disse que nenhum dos seus filhos iria se desgraçar por causa daquela mulher. Mas ele deu uma dura nela e prometeu-lhe uns tiros caso ela retornasse. Então entregou uma muda de roupas, já que a mesma estava sem nenhuma, e ela correu sem nem olhar para trás. Alguns vão dizer que o melhor teria sido tirar sua vida, e eu concordo com isso, pois logo depois não tivemos paz, já que o lobisomem começou a aparecer ainda mais feroz. Já sabendo da armadilha, não caiu mais. Meu pai por tantas vezes atirou no bicho, mas ele era ligeiro e corria antes do meu pai sair de casa. Foi assim por muitos anos. Claro que não era toda noite, mas de vez em quando aquela fera fazia suas aparições. Nós só tivemos paz quando saímos dali. Vendemos o sítio e as terras do plantio do algodão e fomos para outro lugar. E desde então, nunca mais vimos o lobisomem, muito menos aquela mulher. Hoje, quando conto esse relato, alguns não acreditam, mas quando se fala em lobisomem, se tem que ver para crer, pois as histórias que são contadas dessas criaturas são as mais assombrosas. Obrigado, Sam, pela sua atenção. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá. E estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total. E a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era a época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo, já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar. Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro, e estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo. Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo,
Continuei despreocupado e fazendo a minha vigília, mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem, e por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro, e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha 8ª ronda da noite, quando fui a esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho por lá. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de 4, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as 2 pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu, devia ter mais de 2 metros, e o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de 4 e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim, e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho, e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido. E foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse, já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho, e em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar, e mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio, porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era, ou se não me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo,
e podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Olá, eu me chamo Cláudio, tenho 61 anos e moro em Cascavel, que fica no Paraná. O que estou prestes a contar é algo que ainda me deixa com muito medo. Mesmo sendo imaturo, fui imprudente. Ficar naquela estrada não foi uma boa decisão. Era ano de Copa, 1994. Lembro que estava trabalhando como caminhoneiro. Já faziam mais de 10 anos. Já tinha uma certa experiência com a estrada. Sabia me defender de roubos e de possíveis emboscadas. Mas não estava preparado para aquilo que vi. Bem, imprudente como eu era, nem queria saber. Jogava meu caminhão em todo canto, sem me importar com o caminho. E por conta disso fiquei no prego por várias vezes, sendo a pior de todas a da rodovia Transamazônica, já que por muito pouco não perdi a vida. Até então eu só ouvia falar nas histórias dessa rodovia. Seria uma das melhores obras do Brasil, mas que até hoje nunca teve seu fim. E cá entre nós, acho que nunca vão completá-la. Muitos anos de desvios e corrupções fazem obras simples de município parar. Agora imagine de tamanho nacional. Bem, mas esse não é o assunto do vídeo. Voltando para o relato. Tive que pegar uma carga que não lembro do que, em Rondônia. E de lá tive que levar para o Piauí. E de opção tinha algumas estradas. E a Transamazônica era uma delas. Como eu vi as muitas histórias dessa estrada, decidi ir por ela. O pior erro da minha vida. Eu saí de Rondônia durante a manhã. E só cheguei na temida Transamazônica no outro dia. Já no estado do Amazonas. Naquela época, assim como hoje, ainda estavam a construindo. Alguns trechos eram bem bonitos, mas em outros parecia o pior filme de terror. A neblina que a floresta produzia, mesmo de dia, assustava e distraía qualquer um. Mas até ali nada de grave tinha acontecido. Seguia fazendo como sempre fiz, rodando de dia e dormindo durante a noite. Mas tudo começou a dar errado. Lembro que assim que parei numa pequena comunidade, começou a chover bem forte. Acho que passou a noite inteira assim. Só fiquei imaginando como estaria a estrada na manhã seguinte. Pois caso não saibam, boa parte da Transamazônica não é asfaltada. É uma estrada de como eles chamam, de terra batida. Em termos simples, é barro, que quando molhado vira o pesadelo de qualquer caminhoneiro. Bem, mesmo preocupado, dormi bem aquela noite. Logo de manhãzinha saí na estrada, e aconteceu o que eu mais temia. A chuva da noite anterior deixou tudo enlameado, mas indo de 60 a 80 por hora, o caminhão ia bem.
Se aumentasse a velocidade, ele já começava a patinar. Por isso fui nessa velocidade reduzida, o que deixou a viagem ainda mais demorada. Mas aquela era só uma das muitas dores de cabeça que teria naquela estrada. Andei assim por um dia inteiro. Já estava numa distância bem considerável da onde saí, mas as coisas começaram a desandar no outro dia. A chuva que se formava do nada começou no meio-dia, mas continuei indo com o caminhão. Lento, mas continuava a seguir viagem. Até que perto de uma curva, o caminhão foi parando, até que atolasse com as rodas de trás. Nessa hora comecei a ficar desesperado. Acelerava, mas o caminhão não ia para frente e nem para trás. Pensei que estava sozinho no meio do nada, mas alguns carros passaram por mim e ficaram de buscar ajuda no povoado mais próximo. E ali no caminhão fiquei, pensando no problema em que tinha me metido e em como sairia dali. Pouco depois de meia hora veio 2 carros ao meu encontro, e pro meu azar, eles não estavam com guincho. Por um motivo que até hoje não sei. Como logo ia anoitecer, eu decidi dormir ali mesmo, e só no dia seguinte sair da lama. Mas um senhor que estava entre aqueles homens me disse: "Tás doido, homem? Ficar aqui sozinho vai ser o pior erro da tua vida. Vamos para minha casa que lá sempre cabe mais um." Imaturo e cabeça dura como eu era, não aceitei a bondade do senhor e preferi ficar sozinho do que deixar toda a carga no meio do nada. Vai que alguém roubava? Bem, o senhor ainda insistiu, mas nada me faria sair dali sem meu caminhão. Então, depois de muito tentar, aquele senhor me falou algo bem sério. "Olha, caminhoneiro, essa estrada tem história, muito mais sombria do que você imagina. Se você escutar ou ver algo durante a noite, não saia para olhar, nem se for para matar a curiosidade." Como vi que ele estava falando sério, não questionei, e disse que estaria na espera pela manhã. Então aqueles homens entraram nos carros e foram na direção desse povoado. Logo tirei minha pistola do caixote e municiei os 2 pentes que carregava comigo. Como disse, estava preparado para tudo, menos para aquilo. Ainda era dia. Devia ser 5 da tarde quando a chuva parou. Eu chequei a carga e os cadeados, e então entrei para a cabine e me tranquei. Coloquei a pistola do lado da cama e então dormi. Quando fui me acordar, ainda era noite. Não lembro a hora, mas estava longe de amanhecer. Tudo estava quieto e em total silêncio. Algo estranho para uma floresta. Mas fiquei na cabine matando o tempo. Foi quando comecei a ouvir gritos longos. Sabe aquele grito de chamar gente ou para espantar boi? Pronto, era como isso. Estava longe e se repetia a cada minuto. Chamava 2 vezes, depois silenciava. Na cabine ouvi aquela cena inusitada. Os chamados foram ficando cada vez mais perto de mim. E temendo ser ladrão me chamando para uma emboscada, resolvi fazer algo para assustar. Baixei um pouco o vidro do caminhão e dei um único tiro. Então fechei a janela e esperei novamente aquele chamado. Mas o pior aconteceu. Após dar o tiro, notei uma correria vindo de longe. Algo muito pesado ia quebrando as árvores e correndo na minha direção. Aquilo não era gente, e em pouco tempo ouvi algo passar correndo perto de mim, rápido e bufando que nem um touro. A coisa correu até o fim do caminhão e depois voltou e foi até a curva que tinha lá na frente e repetiu isso 3 vezes. Depois parou bem perto e gritou alto como se fosse uma pessoa. Quando ouvi aquele berro, eu paralisei. Mesmo com a arma em punho, me senti desprotegido. E parado fiquei ouvindo aquela coisa chamar. Chamava e silenciava. Esperava ter resposta de alguma parte da mata, mas calado fiquei.
Após um tempo, os gritos da coisa foram se distanciando e ficando cada vez mais longe, até não ouvir mais nada. Mesmo sabendo que estava sozinho novamente, comecei a imaginar coisas na minha cabeça. Lobisomem, caipora, que desgraça era aquela? Se fosse gente, teria a astúcia de vir na cabine, mas a coisa era que nem um animal que procurava pela sua presa. Bom, aquela foi a pior noite da minha vida. Não consegui pregar o olho novamente, e por nada do mundo soltei minha pistola. Após algumas horas, o dia começou a clarear, e logo o reboque veio tirar meu caminhão. E era do senhor que no dia anterior falou comigo, que vendo meu estado de choque, falou: "Ainda te avisei, caminhoneiro, essa estrada tem história." Após tirar meu caminhão da lama, eu segui para o povoado, que ficava a meia hora dali. Novamente fui convidado pelo senhor para ir até sua casa, e dessa vez aceitei. Chegando lá, ele me disse que era do Rio Grande do Norte. Foi trabalhar na obra do século e acabou ficando por lá. Casou, teve filhos e estava ganhando a vida com um guincho que tinha, com todas as assombrações que rondavam toda noite na estrada. Disse que muita gente inocente morreu por ali, tanto executadas como vítimas da coisa que eu vi, o Mapinguari, uma besta impiedosa que imita o som de gente. Falou que tinha lobisomem também, mas era só na época que chegava muita gente para trabalhar. O senhor me mandou dormir ali para descansar, pois o restante da estrada era longa e eu podia atolar o caminhão novamente. E nem falei nada, só aceitei a rede que o senhor me deu e dormi em sua casa. De manhã agradeci a ele pelo serviço e pela estadia, e então segui viagem para o meu destino. Um percurso longo, mas que graças a Deus consegui chegar. Depois dessa viagem mudei totalmente. Passei a ser mais maduro e a escutar conselhos, e nunca mais passei por algo parecido. Há pouco tempo eu soube de uma história parecida com a minha, que foi contada aqui, e agora estou enviando essa, para que todos conheçam a macabra Transamazônica, que, como dizia o senhor, essa estrada tem história. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.